Muito boa tarde, meu irmão, muito boa tarde, minha irmã, você que está sintonizado conosco através da Rádio Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Já está no ar o seu programa Celebração, Cônego Josemar Fontana, sua bênção, do Antônio Carlos Rossi Keller, sua bênção. Que prazer, que satisfação poder evangelizar junto com esta diocese. Meu querido irmão Tarcísio Renz, que Deus o abençoe. Muito obrigado pelas suas palavras encorajadoras, muito obrigado pelo seu apoio em nos dar a condição de, através da Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, semanalmente, poder levar a todos os nossos ouvintes o programa Celebração. E não esqueça que dia 12 de outubro teremos uma grande procissão em honra a Nossa Senhora Aparecida. Então, fique atento. Dia 12 de outubro, esta data não pode passar em branco e não pode ficar esquecida. Prepare-se. Com certeza, o cônego Josemar Fontana passará no decorrer dos dias toda a programação para que todos possam se organizar e participar deste grande momento. Meu querido irmão, minha querida irmã, não lerei toda a primeira leitura e nem quero começar. Mas a primeira leitura deste sábado é extraída do livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, do 1 ao 11. Jeremias, capítulo 7, do 1 ao 11. O nosso salmo é o salmo de número 83, ou 84, ok? E o evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30. Você pode pegar sua Bíblia aí em casa, com calma, e fazer essa leitura, aproveitando e fazendo uma leitura orante, uma leitura meditada, uma leitura contemplativa desses textos, até porque você já sabe, a liturgia da igreja, de cada dia e de todos os dias, ela é sempre uma arma poderosa para nos fazer viver bem em sociedade e termos uma vida eclesial missionária ativa. Não esqueçamos que estamos no maior tempo litúrgico, que é o tempo comum. E este é o tempo do discípulo missionário. Fazer a sua evangelização, tudo aquilo que ocorreu de transformação na sua vida, de conversão, no período da Quaresma. Todo o revestimento do Pentecostes, toda a certeza de Cristo ressuscitado, agora nós devemos praticar neste tempo comum. Todos nós. Não é só o cônego Josemar, não é apenas o Dom Antônio Carlos, as religiosas, os diáconos, os sacerdotes da nossa diocese, todos nós fomos inseridos pelo sacramento do batismo no munus profético, sacerdotal e régio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, neste tempo, avancemos, façamos a nossa parte, porque a sociedade, em todas as instâncias, precisa de Deus. Embora muitos não queiram reconhecer esta necessidade, mas nós cristãos não podemos abrir mão da consciência cristã, desta certeza que o mundo precisa de Deus, que o mundo não apareceu aí do nada, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Basta observarmos o universo, o firmamento, os astros, os planetas. Basta a gente estudar um pouco, minimamente, a nossa galáxia, o nosso Sol, os nossos planetas. Que sistema de ordem preciso! Que sistema de ordem preciso!
para nós cristãos. Quem quiser dizer o que queira dizer, afinal, todo ser humano tem o direito de exprimir-se da maneira em que achar conveniente, mas para nós cristãos é inevitável dizermos que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é aquele que coloca a ordem no cosmos. É o Deus da ordem. É o grande regente do universo. É o regente da nossa vida. Você já pensou, meu irmão, minha irmã? Quando o bebê nasce, ao final dos 9 meses, você já parou para pensar? Olhe da hora em que a criança nasce, em que a mamãe dá a luz para o bebê, e como aquela criança era há 9 meses atrás. Você já viu aquela fotografia do espermatozoide, né? Uma imagem microscópica. Pois é. Agora você já imaginou nós deixarmos de ser aquilo para sermos uma criança com todas as propriedades que teremos depois de 20, 30, 40, 100, 110 anos? Não é um mistério? Não é algo extraordinário? Será que não tem mesmo um Criador? É tudo simplesmente e nada mais que um processo genético, um processo biológico? Não existe nada além daquilo que vemos? Além do existir? Será que não existe alguma coisa que de fato é? Que não se deforma, que não se decompõe, que não envelhece? É um caso a pensar. Tempo comum é o nosso tempo de anunciar as grandezas desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O cristão católico, ele não pode deixar de ser um anunciador da mensagem de Jesus Cristo. É isso que levamos semanalmente a você, meu querido irmão, minha querida irmã, nosso ouvinte amado e querido da sua Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Como disse, hoje eu não quero trabalhar diretamente a primeira leitura e também não, propriamente dito, o Evangelho, mas o Salmo de hoje, o Salmo 83 ou 84, dependendo da sua tradução, e diz mais ou menos o que vamos ler. Por sinal, mais ou menos não, vou ler o texto. Vou ler o texto que está no nosso missal semanal. Vamos lá. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Na verdade, um só dia em vosso templo
vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Que lindo, que belo, que magnífico esse salmo de hoje. Meu amado irmão, meu querido irmão, o nosso salmo de hoje, este salmo responsorial, ele é um dos cânticos de Sião. Entenda isso, o salmo, ele não é uma leitura como uma leitura sapiencial, uma leitura profética, uma leitura da Torá, uma leitura dos evangelhos, das cartas pastorais, dos Atos dos Apóstolos, não. Salmos são cânticos. O saltério era o livro de cânticos dos judeus. É por isso que na nossa leitura, entre a primeira leitura e o evangelho, nós temos o quê? O salmo responsorial. Essa é a liturgia da igreja. O salmista vem salmodiar, ele vem cantar o salmo. Não esqueçamos que a nossa cultura cristã herdou muito do culto judaico. Não é à toa que temos e que consideramos o Antigo Testamento como palavra de Deus. Por sinal, não esqueça que os cristãos só consideram o Antigo Testamento como escritura sagrada, como livro sagrado, porque o cristianismo, os cristãos, lá nos seus primórdios, disseram que este livro era um livro sagrado. Se não fosse a igreja cristã, quem leria o Antigo Testamento? Apenas os nossos irmãos judeus. É a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. Estaria restrita a eles. Mas a igreja, sobretudo no Concílio de Hipona, em 383, quando definiu o cano das Sagradas Escrituras, inclusive os 27 livros do Novo Testamento, ali a igreja definiu todo o cano da Sagrada Escritura. Então, se hoje todos os cristãos, quaisquer que sejam eles, das mais diversas ramificações que surgiram da Reforma Protestante, que usam a Bíblia tal qual, mesmo na ausência dos deuterocanônicos, 7 livros que não consta na Bíblia dos irmãos protestantes, tudo isto foi uma definição da Igreja Católica Apostólica Romana. Isto é bom termos em mente. Isto é de suma importância. Então, como dizia, hoje, por exemplo, mais tarde, daqui a pouco, na nossa igreja matriz, teremos a Santa Missa. Hoje não teremos apenas a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Teremos a primeira leitura, depois teremos o salmodiar do Salmo, teremos a segunda leitura e teremos o Evangelho. Guarde isso, meu irmão. Quando alguém dizer que você, católico, não conhece Bíblia, que a Igreja Católica não lê Bíblia, é a igreja que mais lê Bíblia, que mais ensina as Escrituras, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Infelizmente, o nosso povo, muitos dos nossos cristãos católicos, não fazem valer aquilo que de fato são, aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja ensina.
Você sabe, meu irmão, vou até entrar aqui já no outro, desculpem a prolixação, falo pelos cotovelos. Você sabe por que a cada esquina abre-se um movimento chamado de igreja? Não é, mas um movimento que se diz igreja e não demora a estar cheio? É porque muitos católicos não são católicos. Porque não demora, você vai ver quem são aquelas pessoas que estão lá. De onde saíram? Pode ser, inclusive, pessoas que nem na igreja iam, mas batem no pé. Ah, eu era católico. Eu era de lá, eu era católico, eu era católico. Não era nada. Muitos nem na igreja iam. Não participavam de nada. Católicos de BGE. Católicos festeiros. A hora que tem uma festa lá na igreja, aí todo mundo vai. Mas, na verdade, são pessoas descomprometidas. São pessoas superficiais, que não têm nenhum conhecimento da fé. E por isso, encontramos a cada esquina movimentos que estão destruindo eu repito, destruindo a vida das pessoas. Porque cada um pega a sua Bíblia, e muitos agora, inclusive, estão abrindo as suas franquias, estão usando, inclusive, exemplares bíblicos que foram confeccionados por determinadas pessoas e colocam as suas explicações, as suas interpretações, e aquela pessoa vai interpretar daquele jeito, vai ensinar daquele jeito. Por que isso acontece, queridos? Porque muitos de nós não atentamos para o que é ser igreja. O que é a igreja de Jesus? Jesus não fundou as igrejas, queridos. Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja. A conjugação eclesial não é plural, é singular. Eu edificarei a minha igreja. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, diz São Paulo na carta aos Efésios, como Cristo amou a igreja. Cuidado, queridos. Porque essa confusão que se verifica por aí não foi estabelecida por Jesus. Quem faz isso é a presunção, a prepotência, a rebeldia, as divisões, as dissensões. Cada um faz do seu jeito. E as pessoas estão por aí, a cada dia, mais ainda, como ovelhas sem pastor. Não dá para a gente seguir no nosso texto, mas eu creio que aí ficou uma mensagem. Um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Eu ia falar sobre 7 lições que o peregrino deveria saber, porque este salmo ele era cantado sobretudo nas peregrinações, ou melhor, na peregrinação do outono, quando as chuvas estavam começando. Este era um dos salmos de Sião. E quando os peregrinos, eles de longe avistavam o monte Sião, sobre o qual estava a cidade de Jerusalém e o templo, eles começavam a cantar este salmo. Começavam a louvar a Deus com este salmo. Mas a peregrinação, ela não terminava com a chegada ao templo.
É isso, por isso que eles estão dizendo aqui, olha, na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Era importante fazer a peregrinação a Jerusalém, ao templo? Era. Mas não era o tudo. A devoção não estava resolvida, porque o ir ao templo comprometia o peregrino. E é isso que eu iria falar para vocês. Como comprometia o peregrino? Melhorando a sua conduta, fazendo valer a justiça, não fraudando o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramando sangue inocente, não indo atrás de deuses estrangeiros, aqui é idolatria, tá, irmãos? Não confiando em palavras mentirosas e ter a consciência que a casa de Deus não é caverna de ladrões. Ok? Os átrios do Senhor é o lugar da boa semente, é o lugar do trigo, todavia o joio é inevitável. O que fazer? Deixe o joio. O que fazer? Continuemos sendo o trigo, continuemos sendo a boa semente, não sejamos jamais, por nada, o joio. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.